E aí, Maza, queria saber a tua opinião sobre isso. Você acredita em um movimento como esse? Que peso teria uma contestação do governo americano sobre o resultado das eleições brasileiras, né? Que a gente, enfim, só daqui a mais de um ano. Sim, não chamaria nem de movimento, né? Tá chamando de ameaça mesmo. Inclusive, muita coisa que o Eduardo Bolsonaro ameaça, né? Às vezes é erroneamente chamado de uma afirmação, de que declara, dá uma opinião, quando na verdade o Eduardo tem reiteradamente, na verdade, ameaçado autoridades brasileiras, instituições brasileiras, o governo brasileiro e a população brasileira, tanto com relação a tarifas como repercussões jurídicas aí com essa articulação dele lá junto aos Estados Unidos. O Trump vai, né, de alguma forma, não reconhecer a questão da eleição brasileira? É provável, pode até acontecer, é difícil saber, né? Mas eu também não duvido, né? A gente sabe que ali do Trump é totalmente, né? Não tem como você saber muito bem o que vai vir, ainda mais quando tem essas questões. É óbvio que depois, se ele perde, sai do poder, entra um democrata, no mesmo segundo se reverte isso. Ou ali os próprios democratas americanos tomam alguma ação para minimizar isso. É aquela história, né? Influência na questão da soberania nacional, ter uma questão aí da reconhecimento americano é zero, né? É uma questão muito mais diplomática. Não é uma questão legal, até porque ali os 4 países outros que são membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, né? França, Rússia, a China e o Reino Unido, têm muito boa relação com o Lula, né? Então não teria essa questão ali de uma conjuntura internacional muito poderosa de condenação às eleições do Brasil, não. Inclusive, vamos lembrar que em 2022 o primeiro líder mundial foi o Macron, né? Que ligou instantaneamente. Parecia que ele já estava tudo ali pronto, né? Só assim, só no dial ali, foi instantaneamente. Eu lembro que a gente tomou até um susto. Saiu o resultado formalizado no STF no mesmo segundo, o Macron já estava parabenizando. Parece que subiu ao mesmo tempo os tweets ali com relação às mensagens confirmando e reconhecendo essa questão. E a França é um país membro permanente do Conselho, tem poder de veto em questão de sanções ali nesse nível de guerra e tudo mais. Agora, o fundamento, a coisa que eu acho mais importante de tudo isso aí, Tardan, é isso que é a aposta do bolsonarismo? É isso que é a estratégia? É dizer que os Estados Unidos não vão reconhecer a nossa eleição como povo soberano? Porque, né, fora a cara de pau, né? Porque quando o Bolsonaro foi eleito em 2018, foi porque o Lula tinha sido impedido de concorrer ali né? No mínimo tem que se reconhecer o óbvio. Havia um cenário ali que o favorito nas pesquisas era o Lula e foi impedido de concorrer pelo Moro, que depois virou ministro do Bolsonaro. Mas tudo bem, deixa isso pra lá. A questão é essa a estratégia? O que é o próximo passo? É declarar uma guerra dos Estados Unidos ao Brasil? Intensificar, botar destroyer, como eles estão fazendo lá na Venezuela, botar barco de guerra na nossa costa? É essa a estratégia do bolsonarismo? Olha, eu vou tender a concordar com o Silas Malafaia. O Silas Malafaia falou pro Jair, olha, isso aí parece ser muito mais dar um discurso de patriotismo na mão do Lula. Eu acho que é só ver também a repercussão disso. Onde o Trump meteu o bedelho dele em política internacional, ele se deu muito mal, né, Tardan? Você tem ali pouquíssimas exceções. A eleição do Canadá, vamos lembrar. O Partido Liberal estava morto no Canadá, morto. Não havia a menor perspectiva de vitória do Partido Liberal. O Justin Trudeau tinha renunciado. Estava em ruínas. A ação do Trump contra a nação americana fez o Quebec, que é uma província totalmente de oposição, e que sempre foi separatista, inclusive sair com bandeira do Canadá e eleger lá o Mark Carney com a mão nas costas no Canadá. A Austrália é a mesma coisa, como você lembrou, o candidato que tinha simpatia pelo Trump foi de franco favorito a um páreo e foi derrotado feio lá. A Cláudia Sheinbaum, presidente do México, estava meio mal avaliada, disparou com relação a depois que começou a hostilizar ela. É aquela história, né, Tardan? Não há lugar do mundo, talvez com exceção do Brasil, que as pessoas gostem de ser tuteladas por estrangeiros, né? Ainda mais uma superpotência, né? Que é o caso dos Estados Unidos. Ninguém gosta de uma nação maior mandando, decidindo o que você vai fazer. Eu acho que o Brasil deve ser o único caso. Eu não consigo pensar nem em questão principalmente da direita. A direita geralmente são pessoas, né, mais patriotas, mais ali de questão de soberania. O Brasil hoje é um dos poucos lugares do mundo que você tem isso. Pessoas que clamam por uma intervenção externa ali, e há uma aceitação popular grande com relação a isso, né? Talvez por não ter expectativa ou outra alternativa de um candidato que eles queiram ser vitorioso, né? Então, é aquela história.
história. É essa a estratégia do bolsonarismo? Eu não estou nem falando de questão legal, questão de soberania. Estou falando eleitoral mesmo. Não me parece muito inteligente não, viu, Tadã? E repito, não sou só eu que acho isso. O Silas Malafaia estava lá pedindo, pelo amor de Deus, para o Jair dar ali um sermão no Eduardo, impedir o Eduardo de seguir com essas articulações aí, porque coisa boa eles não enxergavam, pelo menos no campo de vista eleitoral, para a direita, não.